eu aqui nesta região já não me bastam duas propriedades aleatórias. Eu sempre vos disse que numa zona que não seja mudança de fase, bastam duas propriedades quaisquer. T e V, perfeito, está definido. T e S, está definido. P e U, está definido. Portanto, quaisquer. Aqui tem um problema, que há duas que se fundem numa só. Quando eu estou a 1 bar e em mudança de fase, é automático. Vocês já sabem que estou a 100 graus. Dizer 1 bar em mudança de fase ou dizer 100 graus eu não posso dizer, posso, que estou a 1 bar e 100 graus, e se eu estiver em mudança de fase, estou a 1 bar, estou a algures aqui assim, e estou a 100 graus em mudança de fase. Portanto, estou entre este ponto e este. E onde é que eu estou exatamente? Estou aqui, 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 aqui. Em que zona aqui é que eu estou do processo? Mas eu já disse que estou a 1 bar e 100 graus. Está bem, mas 1 bar e 100 graus representam todos os pontos que estão daqui até ali. Não chega. Preciso de uma variável adicional, qualquer que ela seja. Pode ser o volume específico. Alguém pode dizer, o volume específico é... Está bem. Então o volume específico é... Estou aqui. Pronto. Exatamente por isso, então arranja-se uma nova variável que representa tudo sem ter que ir buscar nenhuma propriedade intensiva, que é o título X. Portanto, que não é uma propriedade termodinâmica, não, representa só a posição no espaço de uma propriedade que é obtida linearmente à custa das outras duas. Então, que é assim. Depois eu faço a dedução. Agora compreendem porque estão aqui uns gráficos. É mais engraçado. Para qualquer destas linhas horizontais, algures aqui, quaisquer, X é definido como? Vamos olhar assim só para um caso. Aqui. X é, por definição, é o chamado título do vapor. É massa de vapor saturado a dividir pela massa total que está aqui dentro. Portanto, no início do início, neste preciso momento, não há ainda vapor saturado. Portanto, 1 a dividir por outro dá 0. Neste ponto, o X vale 0. No fim do processo, quando tudo é vapor saturado, a dividir pela massa que está lá dentro, esta massa é igual àquela. E o X dá 1. Se o X der 50%, significa que neste troço eu estou exatamente a meio. Significa que 50% da massa que lá estava é vapor e o resto é necessariamente líquido. E assim sucessivamente. E portanto, se eu vou aqui, e atenção que esta curva é aqui assimétrica, vou aqui para o patamar de cima, 0 é aqui, 100 é ali, 50% é exatamente a meio. E este meio não é o mesmo que aquele porque isto é assimétrico, está bem? Portanto, é um pointer, é um apontador, só para eu saber em que posição física que eu estou, com esta definição muito simples, de massa de vapor a dividir pela massa de vapor saturada a dividir pela massa total. Não é? Sim. Esse X é linear aí na zona de mudança de fase? É. Só se define na zona de mudança de fase, está bem? Não, isto não se define aqui, nem se define ali. Dito isto, é preciso chamar a atenção para o seguinte, mas quem gosta de programação percebe claramente o que eu vou dizer. Quando vocês e os vossos colegas e outros e programadores fazem estes programazinhos para as máquinas de calcular com as chamadas flags, que é variáveis só para indicar onde é que eu estou, há muita gente, e depois isto cria confusão, que para não utilizar muitas variáveis, porque as máquinas de calcular, pelo menos as mais antigas, as novas têm memória que nunca mais acaba, faziam o seguinte, nas máquinas, em alguns programas, e que acho que ainda existem, a máquina não sabe para que região é que vocês querem ir para calcular as propriedades, e faz uma pergunta no ecrã, qual é o X? E de acordo com o programador, para utilizar só uma variável, se X for negativo, if X negativo,
vai para a subrotina de líquido. If x entre 0 e 1 vai para esta subrotina. If x maior que 1 vai para aqui. E depois há sempre alguém, há sempre uma alma caridosa que depois vem ter comigo ou não vem ter comigo e no exame começa a definir títulos negativos aqui. Depois a gente corta. E depois vem perguntar porquê. Porque tem um programa, pá, não sei de que máquina, que o X é negativo. Não, isto não tem nada a ver, pá, isso é uma flag. Portanto, isto é ir a algumas aulas práticas e teóricas e perceber que o título só se define daqui até ali. Mas para efeitos de programação, querendo poupar em linhas de código e variáveis, a pessoa estende isto virtualmente e diz, if x negativo estou aqui, mas depois não utiliza o x negativo. É só aqui uma bandeira, uma flag para identificar regiões de trabalho. If x maior do que 1, então é porque estou aqui, mas isto é só para uma interface de comunicação com o operador, está bem? Cuidado com isto. Portanto, x só se define is not a meaningful when you are out of the saturation region. Portanto, não faz sentido nenhum aqui, nem faz sentido nenhum ali. É só aqui absolutamente linear, está bem? E para que é que serve o x? Serve para definir a posição, evidentemente, para calcular qualquer propriedade extensiva, específica. Não é pressão e temperatura, que já viram que pressão é horizontal e temperatura é horizontal. No fundo estão acopladas uma à outra e são constantes, acabou. Que é, sabendo, eu estou com um título de 50%. Portanto, fisicamente estou aqui no meio. E qual é o volume específico neste ponto? Aqui. Há de ser uma ponderação linear do volume específico à esquerda mais o volume específico à direita, sabendo que metade é líquido saturado e metade é vapor saturado. Se aquilo fosse tudo agitado, homogeneizado numa conduta, algures num processo químico, mecânico, algures na central em Sines, olhava para uma conduta e via uma água turva a passar, que é água com bolhas de gás, como se fosse uma cerveja ou uma água das pedras. Então, se aquele conjunto homogéneo está aqui. E se a gravidade pudesse atuar naquilo, separaria o gás para cima e deixava o líquido em baixo. O líquido tinha estas propriedades e o gás tinha aquelas propriedades. E o conjunto homogéneo, homogeneizado, estará aqui no meio. É o que isto quer dizer, está bem? Portanto, a propriedade volume específico Y genérico, aqui deste ponto, é igual à propriedade do lado esquerdo, mais o título, vezes a propriedade do lado direito, menos a propriedade do lado esquerdo. Tem na especial. Se x for igual a 0, a propriedade fica igual à do lado esquerdo. É onde eu estou. Se x for igual a 1, este corta com este e fica. A propriedade é toda do lado direito. Já estou em vapor saturado. Se x for igual a 50%, 25%, 30%, 40%, é fazer aqui uma ponderação linear. Isto é válido para volume específico, entalpia, energia interna, entalpia e entropia. É tudo o que eu preciso. E depois a função de Gibbs, função de Helmholtz, mas isso é para quem vai para a química. Está bem? Portanto, isto é como eu trato as propriedades nesta região aqui. Que horas são? Tem tempo. Agora, portanto, isto parece complicado, mas não é. É muita coisa, é um bocadito, mas dentro de 2, 3 exercícios, umas aulas práticas, etc., isto é uma coisa absolutamente normal. Portanto, isto é muita análise numérica, isto é muito tabelas e tomar a nós termos as equações todas e podermos andar com os MATLABs para a frente e para trás e não termos que preocupar com isto. Conduziria a uma outra situação que pessoalmente não gosto muito, que é utilizar o MATLAB, acho muito bem, mas depois transforma-se aquilo numa espécie de caixa preta. Ninguém quer saber onde é que está, para onde é que vai, não sei o quê, põe os valores e isto dá. Acreditem em mim, se quiserem, evidentemente, que fazer isto, desenhar, estar permanentemente a desenhar isto e ajuda a moldar um tipo de abordagem que depois vai ser útil aqui, evidentemente, para as outras cadeiras todas, e é isto que vos vai definir enquanto engenheiros
e em particular engenheiros mecânicos. Está bem? Bem, portanto, linha de saturação, sim. Só andar para trás, desculpe. O que é que era essa expressão aí? Eu não sei se o professor explicou, mas eu não percebi. É uma expressão geral para uma propriedade genérica aqui, que pode ser, a propriedade pode ser energia interna, pode ser volume específico, entalpia ou entropia, qualquer coisa aqui dentro, certo? Dada linearmente em função das propriedades à esquerda e à direita. Ok. Está bem? O que é o Y de FG? O F. Não, Isto não. F. O FG. Este aqui é a diferença entre este e este. Está bem, ok. Repara no seguinte, com quem é que eu estou a falar? Com o Olavo. Olavo. Olha, repara no seguinte, se eu vier aqui atrás, isto aqui podia ser H, entalpia, que ainda não sabem o que é, igual a HF mais X, HG menos HF. E esta diferença é o HFG, que é este HFG que já é dado aqui no meio como diferença destas duas colunas, estás a ver? Portanto, não tem nada de transcendente. Muito bem. Agora, vamos para esta região e para esta região. Aqui. Portanto, eu tenho duas propriedades, T e V, e com isso sei tudo. Já não estou em mudança de fase. Perfeito. E como é que esta informação, são equações de estado, como é que esta informação é dada? Já que não tenho uma equação, tenho que dar isso sob a forma de tabelas. Não tenho uma equação explícita. Então o que é que eu tenho? Vamos para a zona de água líquida comprimida. Aqui, assim. Não, esta aqui é muito... Vamos para aqui, é a mesma coisa. Vamos para a zona de vapor sobreaquecido. Tenho uma pressão tenho células, aqui, cubinhos, com uma pressão em cima e uma temperatura de saturação. Todo este cubinho que aqui está diz respeito a uma pressão. Estou no diagrama TV e vamos imaginar que estou aqui. Sim. Quem tem microfone ligado, desliga. Faço isto e faço isto. Muito bem. Portanto, tudo isto são pontos que estão algures aqui. Só vapor sobreaquecido. Portanto, SAT significa temperatura de saturação 36 graus. Significa que todos estes pontos estão a 0,06 bar e o primeiro ponto dado aqui é este. Aqui, sim. Este ponto está a SAT, temperatura SAT, que é 36 graus. Portanto, isto aqui é 36 graus. Aqui. E tem um volume específico, 23,739. Tem uma energia interna. Já estou a dar a equação de estado. Tenho duas propriedades. Já tiro a energia interna. Tenho uma entalpia e tenho uma entropia. Tudo deste pontinho aqui. Depois dou um salto. Passo para o 80. 80 onde é que está? Está aqui. Venho por aqui fora e é este pontinho aqui. E depois passo para 120. Depois passo para 160 e depois 200, depois 240 e depois por aqui fora. Assim, passos discretos. Correto? Muito bem. E portanto vou até 500 graus. Sempre a dar todas as propriedades em cada um destes pontos. E a pergunta que se põe é, e se eu tiver aqui 137 graus? Como é que eu faço? 137 graus, estou a algures aqui, assim pelo meio, e quero saber a energia interna. Equação da interpolação. 120. Estou ainda aqui, sim, estou sempre ainda dentro da mesma pressão. 120 está para 2.544, 160 está para 2.602, assim como 137,5 estará para... Não se safam disto, não é? E portanto não façam isto um a um, nem pensar. Vocês levam para aí muito tempo, primeiro enganam-se e depois não acabam nenhum exercício a tempo, está bem? E portanto, aqui, se tiverem o programazinho, vejam, é bom ver aqui
Nós vamos ajudar isto nas aulas práticas, está bem? E aulas de dúvidas, etc. É bom estar a olhar para isto, para ter uma visão espacial de onde eu estou, para onde eu vou e o que é que eu preciso. É bom ver isto, é bom ter a equação para fazer interpolações rápidas. Se tiverem os programazinhos, não é obrigatório, colocam e veem logo se aquilo bate bem ou não, e é um reforço para ver que se fizeram bem, e pronto. Não é? Portanto, se eu tiver aqui 137 e preciso deste valor, já viram como é que se faz. Agora, a coisa fica um bocadinho nada mais complicada, só em termos de cálculos, mas é bom ter isto para perceberem de onde estão e para onde vão. E agora reparem, esta foi para 0,6 bar, o próximo é 0,35 bar, digamos que é a outra linha aqui. Será esta aqui? Vamos imaginar que é esta, até aqui. E depois isto vai para não sei quanto, depois vai para 1 bar, depois vai para 2, depois vai para 5, depois vai para, não sei se vai para 10, para 20, depois 50, 100, dá assim saltos. Aqui, linhas. E a pergunta é, e se eu tiver aqui, se eu precisar 0,2 bar de pressão? Estou a trabalhar com 0,2 bar e com 137 graus. Preciso da energia interna. Como é que eu faço? Simples. Para 137 bar, vou criar este valor aqui. Já vi como. É esta pressão. Para 137 bar, eu vou criar este valor aqui. Para 0,35 bar. Depois faço outra interpolação linear, quadrático, o que vocês quiserem, e digo o seguinte: esta energia interna está para 0,06 bar, esta energia interna está para 0,35 bar, então para 0,2 terei não sei quanto. Estão a ver? Faço interpolações lineares simples entre os vários troços. Portanto, isto não tem nada de transcendente. É nausmética, métodos computacionais, chamem-lhe o que quiserem, mas não tem nada de. Também é só ter que resolver um problema. Portanto, estou com uma linha que não existe e com uma célula que não existe. Está bem? Primeiro resolvo o problema aqui, resolvo o problema ali. Quem diz energia interna diz outra propriedade qualquer. Depois digo que esta pressão está para, esta pressão está para, assim como esta estará para. Portanto, e assim sucessivamente. Portanto, como veem, nós não somos tão maus nos exames que andamos sempre a pôr estes valores, mas devem compreender e hão de compreender que, quando estamos a desenhar um ciclo de operação, nós vamos fixando alguns pontos para serem entradas diretas. Mas depois, quando temos que fechar o problema, há sempre 1 ou 2 pontos que são o resultado de tudo aquilo. E acabam invariavelmente em regiões aqui fora destas células. E não há hipótese. Facilitamos a vida num conjunto de pontos, depois há sempre 1 ponto ou 2 no fim, para os quais não podemos ter nenhum controle, a não ser balanço de massa, balanço de energia, e portanto é a consequência de tudo aquilo. E acaba sempre algures aqui pelo meio. Bem? Portanto, isto é verdade para aqui, sim, é discreto, e é exatamente a mesma coisa para o lado da água. Exatamente a mesma coisa. Reparem, uma célula a 25 bar, vamos imaginar que é esta aqui, sei lá, okay? Tenho temperatura de saturação 223,9, significa que a 25 bar, temperatura de saturação é esta temperatura aqui, é o topo. Portanto, 20 graus começa a algures aqui, será este pontinho. Este ponto está a 20 graus e 25 bar, terá este volume específico, esta energia interna, esta entalpia, esta entropia. E depois estou com outro ponto aqui a 40, 80, 100, 140, 224. Portanto, não tenho aqui pontos a 30 graus, a 35, a 37.
não tenho a 60, a 50, e portanto terei, se necessário, terei sempre que fazer interpolações. E as propriedades, as tabelinhas para a água, são mais esparsazinhas e mais franciscanas do que a do vapor. Do vapor ainda tenho muitas células de várias pressões. Aqui tenho muito pouca coisa. Não tenho só duas, está bem? Depois vocês vão ver, tenho mais. Portanto, o que me obriga às vezes a fazer aqui mais algumas interpolações pelo caminho, porque isto passa, por exemplo, reparem, isto passa de 25 para 50. Isto é a realidade aqui. Portanto, não tenho 30, 40, 47, não tenho nada disso. E se for necessário, tenho que, do mesmo modo, criar aqui alguma coisa, está bem? Portanto, ter as tabelas é fundamental, porque se tudo falha, as tabelas não falham. Ter a máquina calcular para fazer as interpolações é, digamos, a grande bengala disto, sem dúvida. E, portanto, vocês fazem isto no lápis. Depois, se em cima disto tiverem os tais programazinhos, não comprem as máquinas para aquilo. Mas se tiverem, funcionam sempre como mais um apoio para garantir que, portanto, e trabalhem sempre assim, também com esta dualidade. Depois, se tiverem aplicações da iPad e coisas assim do género, pronto, é mais uma. O exame, as tabelas é obrigatório, aparecerem lá no exame com as tabelas, evidentemente, com as máquinas de calcular também, e pode ser que este ano a gente faça a grande revolução, inicie a grande revolução, tendo em conta o que aí vem no dia 1 de setembro, à meia-noite e 1 segundo, que é começar a fazer assim exames escritos, mas com algum modo híbrido, que é receberem os exames online, algumas perguntas respondem direto e a gente classifica automaticamente, e o resto é tudo para escrever no papel. Sendo assim, pode ser que a gente consiga permitir iPads em pleno exame, com bastante controle, para ninguém entrar ali em furias e começar tudo a copiar uns pelos outros. É o clássico, está bem? Mas uma coisa de cada vez. O importante neste momento é perceber isto bem e trabalhar. Portanto, isto é parte mecanicista, isto não tem nada de termodinâmico. O que tem é o diagrama, evidentemente, que horas são, tem tempo. Muito bem. Agora vamos continuar aqui um bocadito mais. Isto não precisa disto para nada, não precisa disto para nada, não precisa disto para nada. Queria só voltar a fazer um parênteses, voltar um bocadinho atrás, mas tem uma relação próxima com isto que eu estou a dizer. Nós temos aqui, portanto, a água líquida, a mudança de fase, e depois o gás, vapor, e houve um colega vosso que perguntou logo no início aquela história do gás e do vapor e coisa assim. Isto relaciona-se um bocadinho com isso também. Aqui assim. Eu tinha dito que nós temos e falamos sobre o gás perfeito, o gás ideal e o gás real. E no gás real apresentei a equação de Van der Waals, porque entra em conta com forças intermoleculares, que alteram a pressão, e o espaço ocupado pelas moléculas. Quer dizer, as moléculas não têm dimensão nula. Portanto, o volume total da sala tem que ser descontado do espaço ocupado pelas próprias moléculas, porque só assim é que se define qual é o espaço útil para elas navegarem. Portanto, tem aqui uma equação. E, portanto, com isso até deduziu uma equação de estado. Uma equação fundamental, está bem? Mas também vos tinha dito que havia mais coisas. E aproveito o facto de ter aqui os slides, só para mostrar mais coisas disto e terminar com água. Temos equações, outra muito conhecida de Beatty-Bridgman. Tem aqui algumas semelhanças. PVRT, mas já é um V ao quadrado. T's ao cubos, está bem? Já é uma expansão, uma evolução da equação de Van der Waals, mais complicadas, que já têm em conta exponenciais, que são tempos de decaimentos, que é a resposta molecular, e já é muito para gás real, tá bem? Mas isto é nada comparado com o que está publicado na literatura. Temos as chamadas expansões viriais, que é uma espécie de expansão Taylor, de uma relação PV igual a ZRT, onde Z é um coeficiente de compressibilidade que é a função de T's e P's, e portanto é um mundo autêntico.
Isto tudo para dizer o seguinte. Esta é uma pergunta clássica que até está no Shapiro e nos outros livros. O steam, que é o vapor de água, é um gás ideal? E a resposta é depende. Se eu estiver aqui, onde está o cursor, algures aqui assim, seguramente o vapor de água que sai da panela, se for aquecida a 300, 400, 500 graus, fica transparente e não fosse a temperatura e vocês respirariam aquilo calmamente. E tem um comportamento de gás perfeito, gás ideal. PV igual a MRT. Meço o P, meço o V, meço o T, divido um pelo outro com os M's e os R's, aquilo dá 1. Fator de compressibilidade 1. Se eu vier para aqui, assim, para aqui, aqui, para esta região, aqui, se eu medir o P, o V, dividir pelo RT, aquele Z já não é 1. Já começa a ser 0,97, 0,95, 0,8, 0,7, 0,6, epá, para esquecer. Comecei a entrar numa região muito perigosa, onde já começam a haver forças intermoleculares a tentar agregar a matéria para aquilo condensar e formar líquido. E, portanto, zonas absolutamente não lineares e pantanosas, onde a equação de gases perfeitos deixa de fazer sentido. E, portanto, e quando é que deixa de fazer sentido? Não sei. Portanto, enfim, o bom senso diz que a partir de 0,9 é preciso ter algum cuidado, fator Z, mas, portanto, só a falta de melhor é que eu poderia vos dizer, e vocês como engenheiros, alguns a trabalhar num sítio qualquer, não tendo, vocês dizem, epá, eu sei o erro que estou a cometer, mas vou utilizar isto à mesma, porque só assim é que consigo ter uma estimativa do trabalho e da potência da bomba e não sei o quê, ou do compressor, para ter uma ideia, nunca está da vida. Quando tem tabelas e ou máquinas calcular e estejam sempre a falar de água ou um outro fluido que muda de fase, em hipótese alguma façam aqui grandes aproximações de gás perfeito e coisas assim do género. Está bem? Muito bem. Eu agora vou... Onde é que está aqui o cursor? Bolas. Onde é que está o cursor no meio disto tudo? Perdi o cursor. Pronto. Perdi tudo. Vou fazer stop share disto e vou passar para o ecrã do iPad. Onde é que está o ecrã do iPad? Está aqui. Para voltar outra vez a isto. Eu gosto mais de escrever assim. Portanto, hoje são quantos? 16 de março 2021, são 9h30 AM. Pronto. Então, estávamos com TV, sim. Então temos uma linha de pressão constante. Se isto for um bar, esta zona aqui são 100 graus, certo? Isto é líquido comprimido, isto é zona de duas fases, isto é vapor sobreaquecido. Bem, já vimos que, já sabemos que, onde é que está o cursor? É esta região aqui ao pé das 9h30, assim muito longe é um gás perfeito, e podem dizer que eu disse, mas daí até dizerem que depois isto pode ser tudo transportado, e a água é um gás perfeito, é preciso ter aqui bastante cuidado, chumbam logo por isso, está bem? Agora, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, para aqui, para esta região muito longe, se é um gás perfeito não preciso fazer mais nada, foi o que eu já fiz na aula anterior, que é dU igual a CVDT e PV igual a MRT, ponto final. Quando eu começo-me a aproximar daqui é que as coisas começam a mudar de figura e eu tenho que deixar cair isso e tenho que ter bastante cuidado. Mas para isso é que não utilizo nunca. Agora, para esta região aqui, não, vamos para esta região aqui, qualquer propriedade θ é igual a θF mais x θg menos θf.
e aqui é θg e aqui é θf. Isto é energia interna, volume específico, entalpia e entropia. Está bem? Genérico. E o título? Título varia entre 0 e 1. Professor, Sim. pode só repetir o que é que significam aquelas letras de talio 2F, KS? Não. KS uma O. Isto é vapor, isto não é capa. Ok. Isto é vapor sobreaquecido, duas fases e líquido comprimido. Ok, muito obrigado. Nada. Professor, só uma pergunta, bom dia. dia. Qual é há alguma diferença entre sobreaquecido e saturado? Este ponto é vapor. Sim. Saturado. E a ideia de saturado é porque há mudança de estado. Exatamente, está exatamente na interface. Ok. Está bem? Está exatamente no momento em que um bocadinho à esquerda ele condensa imediatamente. E à direita ele começa a entrar no domínio de vapor sobreaquecido. Está bem? Ok, obrigado, professor. E o mesmo acontece para o líquido, é? Aqui é líquido saturado. À esquerda é o líquido normal, à direita já começa a mudar de fase. Está bem? Ok, professor, obrigado. Nada. Setor, Sim. já agora, quando ultrapassamos o pico daquela Aqui. curva, Sim. o que é que acontece? Passamos diretamente de... Passam diretamente, continuamente, com uma estrutura que se desconhece, mas passam continuamente de líquido, como vocês conhecem da água da torneira, Certo. e de repente, continuamente, não vê a transição que se vê a aquecer uma água. Não vê líquido a desaparecer e vapor a aparecer. É toda a massa de água ao mesmo tempo a passar de um estado para o outro. Exatamente. Quer dizer, ao mesmo tempo? Não. Ao mesmo tempo, não, cada elemento de volume não sofre a transformação convencional que leva algum tempo, evidentemente, mas não passa de líquido para o estado de vapor. Toda aquela massa vai-se transformando e quando tu olhas, de repente aquilo está tudo afastado. É tudo então vapor. Não há uma linha de tendência que defina a diferença? Não, de todo. Okay. Não há um líquido à esquerda e um vapor à direita. Okay. Está bem? Ok. Muito bem. O que é que eu queria aqui agora dizer só... por causa desta história do título. Nós tínhamos isto, uma coisa assim. Isto é por causa do título. Tínhamos aqui a tampa. E aqui tínhamos líquido saturado. E aqui tínhamos vapor saturado, certo? Foi aquilo que a gente viu na zona de transição. Muito bem. Portanto, isto que aqui está, todo este conjunto, tem um certo volume, que é dado por o volume ocupado pelo líquido saturado mais o volume ocupado pelo vapor saturado, que dá o volume total, que está a variar. Está bem? Muito bem. E agora, aqui é igual o volume ocupado pelo líquido saturado. É dado por massa de líquido saturado vezes o volume específico do líquido saturado. Atenção que isto tem unidades de metro cúbico por quilograma. Se eu multiplicar por quilograma, corto e fico com metros cúbicos. Fico com o volume ocupado pela zona vermelha. Depois aqui para o lado direito tenho o que é o volume ocupado pelo vapor saturado. É a massa de vapor saturado vezes o volume de vapor saturado.
volume específico, que é naquela zona ali de mudança de fase. Portanto, metro cúbico por quilograma, corta, fica metro cúbico, fica a expressão de cima. Muito bem. Se eu agora dividir isto pela massa total, e o que é a massa total? É a massa de líquido saturado mais a massa de vapor saturado, sempre, é a massa constante, está no processo. Eu fico com o volume específico, aqui, que é metro cúbico por quilograma, é o volume específico daquela coisa, se fosse toda agitada, está bem? É igual a mLs sobre mt vezes VLS mais mvs sobre mt vezes VVS. Mas isto que aqui está é o título, que é a massa de vapor dividida pela massa total. Se este é o título, massa de vapor, massa total, este é 1 menos x. Porque a soma dos dois tem que dar exatamente 1. Portanto, o V, o volume específico de uma mistura é dado por 1 menos x VLS mais x VVS. Ou, segundo aquilo que eu acabei de mostrar, por causa das letrinhas, 1 menos x VF mais x VQ. E depois posso manipular e chegar a outra expressão. Não tem nada especial. Está bem? Mas isto é só para verem que estou com propriedades extensivas, aditivas e não estou a inventar nada. Peguei no volume, substituí aqui, peguei no volume, substituí, dividi tudo pela mesma massa, não alterei a expressão e depois fiquei aqui com estas ponderações. O volume específico total, atenção, vou pôr aqui uma coisa assim e vou pôr aqui, como é que eu vou fazer isto? Vou fazer aqui um líquido, assim, com umas coisinhas assim. Quero que percebam isto bem. Isto é como se fosse uma cerveja. Vou fazer isto assim. Está bem? Se eu agitasse aquilo, agitar, homogeneizar, via uma água turva. E aquela água turva tem um volume específico do conjunto que é dado por uma ponderação linear dos volumes específicos de cada um dos elementos que constitui esta mistura homogeneizada. E que se eu deixar a gravidade tomar conta do processo, isto rapidamente acaba nisto. Que é útil para começar, mas depois eu percebo que haja muitas dúvidas, porque a realidade são tubos onde isto está a acontecer. Quer dizer, temos muitas realidades. Uma delas é a panela em casa, onde está a acontecer exatamente isto. As bolhinhas nascem aqui em baixo e vão, e migram e vão para cima. Perfeito. Por isso é que nós também fazemos isto, porque é muito físico. Mas depois vamos para uma conduta, algures num processo químico qualquer, e o que temos aqui é uma coisa a passar, homogénea, 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 que é mais ou menos isto misturado. E eu tenho uns sensores, depois hei de vos mostrar como, para determinar este título. E que se determina isto, e vocês percebem isto, quem gosta disto, Arduinos e não sei o quê, percebe isto. Ponho aqui um sensor de luz, não no infravermelho, luz branca, laser, por exemplo. Isto é para ser bem feito, é feito com laser. Atravessa isto e tem aqui um sensor que mede a intensidade do feixe laser. Se isto for água limpa, tem uma certa atenuação. E, portanto, eu sei qual é a intensidade do feixe laser à partida, sei qual foi a atenuação mínima aqui em baixo. A partir do momento em que começam a aparecer bolhas disto, em termos médios, a atenuação do laser é maior. E, portanto, tenho aqui uma ferramenta de diagnóstico muito simples
que me projeta isto num ecrã, um valor característico que, evidentemente, terei que calibrar em laboratório. E, portanto, tenho aqui um valor que me dá um título em tempo real, uma conduta, o que é excelente, porque sabendo depois com pressão e temperatura onde eu estou, vou em um diagrama qualquer, sei o título e sei com o título onde é que eu estou, sabendo a pressão, sabendo que está em mudança de fase, qual é o título, está bem? Portanto, é assim que se introduz a noção de título, que não tem nenhum significado físico, a não ser dizer qual é a proporção entre as várias, entre as duas fases. Está bem? Muito bem. E, portanto, fiz isto para o volume, que é assim que se introduz a noção de título, muito simples. Agora posso fazer exatamente a mesma coisa para energia interna. Energia interna total é a soma das duas energias internas e portanto, esta energia total é dada por uma massa vezes energia interna específica, por unidade de massa, depois divide e tem exatamente a mesma coisa. Por isso é que a expressão é aquela, geral, para todos. Está bem? Muito bem. Agora, o que eu queria e quero é pegar nisto, copy, para aqui, paste, e assim, e eu quero trabalhar só, antes de terminar a aula, nesta região aqui. Isto é água líquida comprimida. Muito bem, é uma substância e tenho tabelas, mas gostava de ter umas equações simples. E, portanto, já sei que preciso de duas equações de estado. Primeira equação de estado. O equivalente ao PV igual ao MRT. Equivalente é V específico aproximadamente constante, que é chamado fluido incompressível. Aumenta a pressão, muito e não sei o quê. É verdade que o volume varia, mas não tem nada a ver com o gás. E, portanto, é vezes 10 a menos 3, vezes 10 a menos 4, vezes não sei o quê. Portanto, posso, para a maior parte das coisas que eu ando a fazer, e vocês vão ver isso em fluidos 1, é fluido incompressível. É isto. Portanto, é o equivalente ao PV igual a MRT. É V aproximadamente constante. E agora falta outra, que é como é que o U, sobretudo o U, varia com. Portanto, já sei que preciso de outra equação assim. Duas propriedades. Não está em mudança de fase. E, portanto, o que é que eu faço aqui? Mais uma vez, é uma função que eu desconheço. Portanto, a variação será igual a du dt a v constante dt mais du dv a t constante dv. É exatamente o que fiz para gás perfeito. Que horas são? Eu tenho 1 minuto. Mas v é constante. Por aqui a vermelho. Mas v é constante. Quer dizer, é uma equação de estado. É o estado em que ele está. Façam o que fizerem, o volume de é constante. Se v é constante, isto é zero. Epá, é o melhor dos dois mundos e o pior dos dois mundos. Du dt a v constante, já tínhamos visto que é algo que se chama CV. Mas depois vou-vos dizer só para a semana ou quinta-feira que para o caso da água, o CV da água é igual ao CP da água, é igual ao C da água. Não há CP e CV. No gás perfeito é que há, ainda vamos ver como. Que é igual a 4,186 kJ por quilograma Kelvin. Portanto, du é igual a C dt.
tem tanto de bom como tanto de mau. Tenho isto e tenho isto. Portanto, a água líquida tem duas equações de estado. Como todas as substâncias, o gás perfeito tem, não sei o quê. Portanto, tem uma que é V aproximadamente igual a constante e tem outra que é du igual a CdT. Só para terminar e muito rapidamente, e eu recupero isto na próxima aula. Reparem no seguinte, nas semelhanças e nos problemas que isto vai trazer. Quando eu fiz com gás perfeito, Joule disse que as forças intermoleculares eram nulas e por isso, vem no caderno, dU/dV era zero. Vezes isto, absorve e fica dU igual a CvdT, sendo que Cv é a função da temperatura, etc. Mas a expressão é dU igual a CvdT. No caso da água líquida, que não tem nada a ver com gás perfeito, nada, este termo também desaparece. Porquê? Não por este ser zero, mas por este ser zero. Isto está em capítulos diferentes de qualquer livro. E é preciso algum jogo de cintura e tempo para vocês apanharem isto. Por isso é que as aulas teóricas servem para o que servem. Está bem? Quer isso dizer que estamos com 120 alunos. Eu, se somar tudo ao fim desta semana, sei que há um conjunto que não vem às aulas, mas que vai tentar fazer a cadeira a partir de apontamentos e vai ler. E vai fazer o seguinte. Vai fazer a seguinte relação de transitividade. Está a fazer um problema com água e não consegue ir às tabelas e precisa de uma equação para dar a pressão. Vê isto